Cristo, o verdadeiro homem, experimentou profundamente o aniquilamento da morte para efetuar a vitória sobre ela e tornar dela participante que nele crê. Em Cristo, novo Adão, os justos do Antigo Testamento e todos os homens que buscaram a Deus com coração reto encontram a plenitude daquele que viveram na esperança. Cristo, o homem fiel a Deus, não foi entregue à corrupção, mas vivificado pelo Espírito, subiu ao céu, proclamando a glória de Deus e manifestando-se Senhor de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Assim, para todo aquele que crê, a morte não é o fim da vida, mas a vitória sobre os limites da condição terrena e a participação da vida eterna de Deus. Eu vou cantar e vocês vão repetir, tá bom? Essas estrofes. A gente já cantou uma vez, né, um tempo atrás, aí a gente só vai repetir, tá bom? Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. Venham, nações, ao Senhor cantar. Ao Deus do universo, venham para festejar. Ao Deus do universo, venham festejar. Seu amor por nós, firme para sempre. Seu amor por nós, firme para sempre. Sua fidelidade dura eternamente. Sua fidelidade dura eternamente. Para ti, Senhor, toda noite é dia. Para ti, Senhor, toda noite é dia. Tua ressurreição é luz que nos recria. Tua ressurreição é luz que nos recria. És a luz do mundo, esplendor do Pai. És A luz do mundo, resplendor do Pai. Cristo, pastor e guia, em nossos passos vai. Cristo, pastor e guia, em nossos passos vai. Suba nosso incenso a ti, ó Senhor. Suba nosso incenso a ti, ó Senhor. Este louvor pascal se oferta com amor. Este louvor pascal se oferta com amor. Nossas mãos orantes para o céu subindo. Nossas mãos orantes para o céu subindo. Cheguem como oferenda ao som deste hino. Cheguem como oferenda ao som deste hino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação. Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação. Hoje nos reunimos em torno do Cristo ressuscitado. Aquecidos por sua luz, queremos celebrar sua Páscoa. Nós estamos ainda no período pascal celebrando essa ressurreição de Cristo. Então, façamos este momento muito orante, pois é de muita profundidade. Estamos celebrando o Cristo que vive e caminha conosco. Vamos lembrar e dizer fatos, pessoas ou situações
que marcaram a Semana Santa e o início do período pascal. Neste momento, podemos também falar e fazer um breve comentário sobre os sacramentos que cada um já recebeu. Então, cada um coloca a sua intenção nesse momento de oração, do que fez, do que deseja, né, para a gente poder rezar. Rezemos por seu Edmundo, que é o nosso colega, né, que ainda está hospitalizado por causa da Covid. Ele, até 2 dias atrás, ainda estava entubado, né, tinha tirado já o remédio dele, para ele poder acordar. E a esposa dele, que é a dona Ana Lúcia, que participa conosco também dos encontros de Crisma, pede sempre orações por ele, para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Então, vamos rezar pelo nosso colega, e também por todas as outras pessoas, né, que estão ou com parentes, ou com amigos, ou colegas que estão hospitalizados, ou estão com essa doença, né, e também para as famílias, né, que tiveram uma perda, né, nesse período todo, devido a essa pandemia. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Encontraram? Sim. Alguém poderia proclamar para a gente? Eu posso. Vamos lá. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Esse respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos, espontaneamente, cada um pode repetir uma frase ou um versículo que lhe mais chamou a atenção. E aí, gente, nenhum versículo chamou a atenção? Eu não teria um versículo em si, assim, eu teria a ideia de que o texto me passou, que seria a questão de que para a gente seguir Jesus, seguir a sua palavra, a gente tem que ter um desapego, digamos assim, das coisas materiais, né? Até às vezes da nossa família, como ele fala aí da questão do velório, de se despedir da família antes. Acho que é no sentido de colocar Deus sempre como prioridade, que nada seria mais importante do que seguir ele, do que seguir a sua palavra, né? Então, assim, eu não teria um versículo específico, foi mais, assim, a mensagem que eu entendi.
Ótimo. Alguém mais? Javier. Deixa eu aqui. Bem, eu estava lendo um pouco, me chamou também a atenção a parte que Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos, e tu, porém, vai anunciando o reino de Deus. Acho que é uma parábola bem forte, né? Que baixa o som. Tá dando microfone. Isso. Desculpe o barulho. Uhum. Basicamente, pelo que eu interpretei, é que a salvação é basicamente chegar o reino de Deus. Sem Ele, não somos só carne, ossos, somos um recipiente sem vida. Acho bem interessante essa aclaração que fez Jesus e que ele siga propagando a mensagem dele. Isso foi o que eu consegui interpretar. Certo. Alguém mais? Mais ninguém? Basicamente é isso, né? Para você viver a vida em Cristo, é o desapego, a caridade, o amor, a fraternidade, né? Isso foi que Jesus veio pregar no mundo, né? E para isso você precisa ser desapegar das coisas terrenas. Então, o sentido desse evangelho é exatamente isso, né? É o desapego às coisas terrenas para você ter uma vida espiritual mais livre, mais solta e mais conectada com Deus, né? Então, Jesus nos chama constantemente, né, para a sua messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. E nós temos que nos sentir privilegiados porque ele nos chama e nos faz esse convite especial para trabalhar na messe dele. Então, a gente não tem que dar desculpas, né, para poder abraçar essa causa. Então, não tem que dar desculpa de que vai enterrar o pai, ou visitar a família, mas é aquilo mesmo, colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Quando a gente coloca Jesus como prioridade na nossa vida, tudo mais ele será acrescentado e tudo mais se encaminhará. Não quer dizer que será fácil, mas quer dizer que será encaminhado dentro da vontade de Jesus. É na vontade de Jesus que nós vamos vencendo todas as dificuldades. O que ele quer para a nossa vida, o que ele quer para a nossa história. E ele quer que nós façamos a sua vontade. E a gente fazendo a vontade dele, consequentemente, nós vamos estar optando pelo caminho mais correto. Então, confiantes na presença do Mestre, está entre nós na alegria da Páscoa, louvemos ao Senhor e peçamos que faça com que a sua ressurreição se irradie em nossas vidas e no mundo inteiro. Digamos juntos: Cristo, nossa Páscoa, nós te louvamos. Cristo, nossa Páscoa, nós te louvamos. Cada um pode fazer uma prece, um pedido nesse instante, nesse momento. Águida, eu rogo a Deus Pela que saúde nos leitos de hospitais, pelos empregos que as pessoas sejam preservados, né? E que Deus proteja todos que estão se preparando para a Crisma, para que recebam o Espírito Santo para acompanhar suas vidas a partir de agora. Rezemos ao Senhor. Cristo, nossa Cristo, Páscoa, nossa Páscoa, nós nós te te louvamos. louvamos.
Eu peço a Deus, né, Águida, para que, de fato, possamos concluir o nosso curso e, ao darmos esse novo passo na nossa vida, esses novos passos, né, do batismo, da crisma, da Eucaristia, que a gente, de fato, saímos assim, conscientes do nosso papel, né, do que devemos ser agora daqui para frente, que sejamos transformados e tocados no Espírito Santo, tá? Que a gente possa ser, de fato, servo do Senhor. Ter os minutinhos, uns momentinhos de dedicação, né? E de préstimos a Cristo, né? Ter tempo para Ele, que é o que nós sempre menos temos. Eu peço ao Senhor isso por todos nós. Cristo, nossa Cristo, nossa Nossa Páscoa, Páscoa, nós te nós te louvamos. Pedimos também por todos os padrinhos e as madrinhas, né, dos crismandos, que vão dar aquele suporte a cada um deles para eles poderem vivenciar essa crisma na vida deles, essa confirmação, esse compromisso, essa responsabilidade, essa tarefa, essa messe, esse serviço a Deus, a Jesus e à Igreja e também ao nosso irmão. Rezemos ao Senhor. Cristo, nossa Cristo, Páscoa, nossa Páscoa, nós te nós te louvamos. louvamos. Te louvamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Feita a vossa vontade, vontade, assim na terra como no terra céu. como no céu. O pão nosso de cada dia Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em cair tentação, em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos para uma rápida apresentação de vocês. A gente está precisando conhecer a todos, né? Nem todo mundo conhece, né, uns aos outros aí, que cada um se apresente. Solange, e aqui é minha tia, Cléa, minha madrinha. Certo. Sejam bem-vindas. Quem é o próximo? Lindenberg, e aqui é meu afilhado, Javier. Ok, seja bem-vindo, Lindenberg. Obrigado. Obrigado, José. Quem mais? Rafa, meu padrinho não pôde vir, mas na próxima aula estará. Certo. Boa Mas seu tarde, nome você eu não sou falou, viu? Você não falou seu nome, viu? Os outros conhecerem, Rafael. Eu não falei, Rafael. Não. Boa Aqui tarde, é eu sou Antônio Carlos Norma. Noblar e meu afilhado é Lucas. Seja bem-vindo, senhor Antônio Carlos. Fala, Norma. Olá, boa tarde. Eu sou Norma, sou aluna, né, do Crisma, e o meu padrinho também, que é o mesmo de Rafael, não pôde estar presente hoje na aula, mas fé em Deus estará na próxima. Dona Maria de Luz, tem que ligar o áudio para a senhora falar, viu? Está desligado o seu áudio. Boa tarde, meu nome é Alessandra e minha madrinha é Maria de Lourdes. É porque, professor, ela não escuta a gente. Tem um pouco de deficiência no auditivo. Tá certo. Aí, tá longe, não posso estar perto dela. Certo. Mais? Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e minha madrinha. Olá, Andréia Araújo. Sejam bem-vindas. Obrigada.
Águida, você quer apresentar? Oi, Duda. Eu sou Águida e faço parte da turma do sacramento da Eucaristia. Tá faltando ainda Ângela, Andréia, né? Ângela e Andréia não vão se apresentar? Olá, eu sou Andréia, a grande Ângela também. Ah, certo. Tem outra Andréia aqui, Andréia Souza. Quem é Andréia Souza? É porque eu estou com o celular aqui do lado, no mesmo local que Maria do Ah, tá, agora entendi. Então tá bom. Entendi agora. Certo. Então vamos lá, né? Como foi combinado com os crismandos, hoje nós vamos fazer 2 encontros com os padrinhos. Um hoje e o outro dia 8, né? O dia 8 é com todos os padrinhos das outras turmas também. Então, tanto os crismandos como os padrinhos vão estar presentes nesse dia 8, às 16 horas. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a questão da crisma ou confirmação, porque tanto para os crismandos que vão receber a crisma, quanto para os padrinhos, é importante que eles saibam o que é a crisma, né? E fortifique esse pensamento, né, do que é ela na nossa vida enquanto cristãos, para a gente poder ajudar os nossos afiliados a se encaminharem, né, nesse processo de vivência desse sacramento, e também o crismando para que ele possa aprofundar e encaminhar na sua vida a vivência desse sacramento, né? Então, por isso que eu achei importante que no início a gente vê o que é realmente o sacramento da crisma, depois nós vamos ver um pouquinho as responsabilidades dos padrinhos e madrinhas, né? Para a gente poder ver o que pode ser melhorado, né, em nós, para servir melhor como essa testemunha da igreja com os nossos afiliados. E aí, eu coloquei de início já essa frase, né, punha as mãos sobre os que tinham sido batizados e recebiam estes o Espírito Santo, né, em Atos 8, 12 e 17. Isso é como eles recebiam a crisma, né, no período do ano 1, os apóstolos, né, eles inclusive, colocavam as mãos sobre as pessoas que já eram batizadas, né, para receber este sacramento. A conceituação do latim, confirmare ou confirmação, tem o sentido de consolidar, confirmar, né, através do sacramento da crisma, o cristão confirma sua fé e adesão a Jesus, assume seu papel na comunidade. E isso nós temos que estar bem claros, porque ao receber o sacramento da crisma não é simplesmente um ato social, é um ato de fé e, sobretudo, de compromisso com a nossa comunidade eclesial, ou seja, com a nossa igreja, né? O fato da gente receber o sacramento da crisma quer dizer que também nós vamos assumir o mesmo que Cristo assumiu, assumindo sua vivência pública, dizendo à comunidade, estou aqui para o que vocês precisarem, para que o que Jesus precisar, eu estou aqui disponível, né? Não vou dar desculpa, eu estarei aqui disponível para ajudar. Muitos pensam que a confirmação seja um simples assumir consciente o batismo, né? Porque a gente fala sempre confirmação e pensa que é confirmar o batismo, mas na verdade não é bem isso. Essa afirmação não é verdadeira. Se fosse simplesmente assumir o compromisso batismal, não seria sacramento, né? Já estaria tudo junto no sacramento do batismo. Então, existe algo de mais profundo no sacramento, nessa confirmação da crisma. Esse algo mais profundo que o torna sacramento. A confirmação é uma continuidade da obra iniciada no batismo. Quando você recebe o batismo, então a obra de Cristo é iniciada
em ti, né, em cada um de nós, e a partir daí nós vamos trabalhando em nós para melhor vivenciarmos, né, o nosso processo de vida cristã. Então, o batismo, a confirmação, que é a crisma, e a Eucaristia são chamados sacramentos da iniciação cristã, porque eles nos preparam para vivenciarmos esses momentos iniciais de compromisso com a nossa vivência de fé em comunidade, pois eles nos introduzem a pessoa numa vida nova, ou seja, como filhos de Deus, né, com tarefas dentro e fora da igreja, que é o testemunho de vida, levando à perfeita sintonia, que é comum união, ou seja, a vivência de comunidade, com Deus e com a comunidade. E a comunidade é a igreja, né, é povo de Deus. O sacramento é um sinal que recorda um acontecimento de Cristo Salvador. A confirmação é o sacramento que torna visível o dom do Espírito. Nela, o Espírito Santo é comunicado ao fiel como dom, como presente divino para o crescimento espiritual do homem e da mulher a serviço da vida e do reino do seguimento a Jesus. Pelo sacramento da confirmação, aqueles que renasceram no batismo recebem o dom do Espírito Santo, são enriquecidos por eles com uma força especial. Na Lumen-Gentium 11 nos conta isso. Marcados por este sacramento, ficam mais perfeitamente unidos à igreja e mais estreitamente obrigados a espalhar e a defender a fé por palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo, né? Então, nós somos, quando a gente recebe o batismo, começa a ser trabalhado em nós essas questões para que a gente possa receber esse Espírito fortalecendo na crisma, né? Não quer dizer que a gente não receba o Espírito Santo na crisma, mas no batismo, mas nós o fortalecemos na crisma, né? E, sobretudo, a questão dos dons, né? É na crisma que nós fortalecemos todos os dons, né? Que aí o Espírito, ele nos dá alguns dons para serviços conosco e com a comunidade. E aí depois nós vamos ver também quais são esses dons do Espírito Santo que vão ser fortalecidos em nós. Na crisma, o cristão recebe o Espírito Santo como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2, de 1 a 47, vocês podem ler, que vai estar narrando o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. Esse dom é força para testemunhar Jesus Cristo por toda parte. A palavra Pentecostes vem da palavra grega Pentecosté, que significa 50º, ou seja, representa 50 dias depois da Páscoa. Então, ocorreu a Páscoa, por exemplo, foi dia 4, né? Então, depois de 50 dias, dá o dia de Pentecostes. Nesse tempo, comemora-se a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja Católica. Com o Espírito Santo que nasce a Igreja Católica, porque ali os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo, tanto eles como Nossa Senhora, que também está junto, né, no cenáculo, eles recebem o Espírito Santo e começam a imediatamente sair em pregar, né, e aí dá-se o ato da missão, de assumir aquilo que Cristo pediu para que eles fossem anunciar o Evangelho. Lembra que no início a gente leu aquele Evangelho que dizia que eles deveriam renunciar tudo aquilo para trás e anunciar, né, aquilo que Jesus pede. Então, é nesse momento que eles assumem isso para a vida deles, né? Antes de ser uma celebração cristã, ou nesse tempo, comemora-se a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja Católica. Antes de ser uma celebração cristã, Pentecostes era uma festa judaica, associada ao tempo da colheita, relacionando-se após ao dia em que Deus entregou as tábuas de lei a Moisés no Monte Sinai. O Pentecostes cristão acontece em cumprimento à promessa de Jesus após sua ascensão aos céus, quando enviou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, conforme lá São Lucas narra em Atos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Né? Vocês podem ler isso lá, vocês vão confirmar que há essa presença, porque Jesus sobe aos céus, né, e ele diz ainda, né, aos apóstolos que ele não os deixará sozinhos, né, mas vai mandar o Consolador, aquele que vai guiá-los quando ele não
estiver mais ao lado deles. Ou seja, Jesus não nos deixa sozinhos, né? Ele caminha sempre conosco. Então, enquanto vivendo em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde tiver um, está os três, né? E aí, nesse evangelho, né, de 4, diz assim: estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém. Espere que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água, vocês, porém, dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, agora que vai restaurar o reino de Israel, para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. No sacramento da crisma, se faz o gesto de ungir a pessoa com óleo perfumado. Este óleo, né, que se chama o crisma, né? E a gente, às vezes, troca as palavras, né? O sacramento, a crisma, o sacramento da crisma, e o óleo que é utilizado para a unção de cada um dos crismãos é chamado o crisma. Então, no sacramento da crisma, se faz o gesto de ungir a pessoa com óleo perfumado. O que se quer dizer com esse gesto? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz que pelos cristãos, Deus espalha por toda parte o perfume do conhecimento de Cristo. Em toda parte onde o cristão estivesse, devia se sentir cheiro de Cristo. Deve se sentir cheiro de Cristo. Então, onde a gente for, nós devemos espalhar esse cheiro de Cristo. Que cheiro é esse? É o amor, a bondade, a alegria, a justiça, a obediência à palavra de Deus, ao respeito às pessoas, etc. Esse é o cheiro do cristão, porque é o cheiro de Cristo. Pela sua atitude, o cristão dá testemunho de Cristo. Isso acontece pela força que o Espírito Santo lhe dá. Ninguém consegue esta força se Deus não dá. Por isso, nesse sacramento se festeja esse presente de Deus. É importante a gente poder fazer essa correlação entre os três sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a eucaristia. Nos primeiros séculos, batismo, crisma e eucaristia eram celebrados e administrados de uma vez só, e constituíam uma profunda unidade. Isso tanto na Igreja Latina quanto na rito oriental. Lembra que nós estudamos sobre a questão desses ritos, né? Nós temos o rito de Igreja Latina, certo? Assim se justificava como sacramento da iniciação pelos quais o novo cristão se integrava na comunidade dos seguidores de Cristo. Ou seja, no primeiro século, né, até nos primeiros século IV, mais ou menos, V, era administrado uma vez. A pessoa que era catecúmena, por exemplo, Lucas, Ângela, Maria Eduarda, né, que receberam o batismo, é chamado de catecúmeno, aqueles que não tinham nenhum dos sacramentos. Então, eles se preparavam naquela época, eles se preparavam em torno de 3 anos, né, e aí no final desses 3 anos, eles recebiam os sacramentos todos de uma vez, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi fazendo algumas adaptações nesse sentido de administração desse sacramento, né? Então, foi desvinculando para que ele pudesse ganhar um sentido mais amplo, né? Então, o batismo é dado no nosso sábado de aleluia, a Eucaristia, a gente faz uma adaptação, no caso de vocês, de ser ou durante o retiro, como nesse período de pandemia a gente não está podendo ter retiro, a gente vai ver o momento certo para poder fazer, e a crisma de Pentecostes, né? Porque até um tempo atrás, o batismo era ministrado junto com a crisma, né? Como tem a Águida e acho que a Ana Lúcia também, eles receberam quando criança o batismo e a crisma juntos, né? Então ainda falta a Eucaristia. Isso tanto na Igreja Latina quanto na Igreja do Rito Oriental. Então, pela sua própria história, cujas razões práticas e pastorais não de ordem teológica, mas, e sobretudo, por estar muito presente, principalmente nas cidades, a Igreja Latina preferiu administrar e celebrar esses sacramentos de modo distinto uns dos outros, como pedagogia própria. A Igreja de Rito Oriental, contudo, continua com a tradição de celebrá-los juntos, quando dá adesão à acolhida de um novo membro.
E aí podemos ver quais são os elementos teológicos, né? O que é elementos teológicos? São aqueles que nos levam à reflexão mais profunda, tendo Deus como centralidade. Há uma unidade íntima entre os sacramentos do batismo e da crisma, de forma que não se pode compreender o segundo independente do primeiro. O batismo é de a crisma, embora por si já tenha seu significado, e a crisma exige como pré-requisito que seja administrada uma pessoa que já tenha sido batizada. Originalmente, ambos constituíam uma unidade por seu próprio sentido, participação no mistério pascal de Cristo. Antigamente, no início do século, até século IV, mais ou menos, as pessoas se batizavam já adultas, então elas se batizavam e já ia direto para a missão. Então, por isso que o batismo era administrado com a crisma, de uma vez só. E aí, o que acontecia? Então, a pessoa já estava recebendo o batismo, recebendo essa graça, né, e, ao mesmo tempo, se colocando à disposição da comunidade para o serviço. A graça batismal é fundamentalmente a mesma do batismo, que é a participação no mistério pascal de Cristo. Então, através da crisma, nós recebemos essa graça e nos fazemos partícipes desse mistério pascal de Cristo, que é a ressurreição. Mas este mistério é uma realidade que consta de vários momentos. Embora esses momentos constituam uma unidade, o mistério pascal de Cristo é paixão, morte e ressurreição. Por exemplo, Lucas, no Evangelho, querendo dar uma explicação catequética ao mistério pascal, acentua momentos diferentes. A morte de Jesus na Sexta-feira Santa, a ressurreição no domingo da Páscoa, a ascensão, 40 dias depois da ressurreição, a vinda do Espírito Santo, 10 dias depois da ascensão. Apesar de relatar o mistério pascal em momentos cronológicos diferentes, este mistério constitui uma unidade. Para a maior compreensão da comunidade cristã, Lucas desdobra a riqueza do mistério pascal em diversos momentos. Então, a crisma acentua o Pentecostes do mistério pascal. O batizado é confirmado pela força do Espírito Santo para ser membro responsável na comunidade cristã, enviado a ser testemunho de Cristo no mundo e viver em toda a amplitude sua vocação batismal. O cristão recebe a unção, é também ungido pela crisma, somos ungidos no ungido, ou seja, ungidos em Cristo, como pelo batismo somos feitos filhos no Filho, ou seja, somos feitos filhos em Cristo. O gesto simbólico da crisma sublinha, pois, que o Espírito, como um dom, é conferido ao cristão em vista do seu seguimento de Jesus Cristo e da sua participação na missão da igreja, cujas dimensões podem ser apresentadas da seguinte maneira. Então, anúncio, que é o querigma, anunciar Jesus Cristo sua mensagem, o serviço, que é a diaconia, assumir a ação pastoral da igreja a serviço do reino de Deus, a comunhão, que é a koinonia, é promover a unidade, a fraternidade, a participação, o testemunho, que é a martiria, testemunhar a fé através de uma vida cristã e da defesa da justiça em favor dos enfraquecidos e pobres, e a celebração, que é a liturgia, celebrar o mistério de Cristo na vida da comunidade, Eucaristia, sacramentos, festas litúrgicas, expressão de piedade popular. E quais são os efeitos da crisma na vida do crismando? O sacramento dá ao cristão, além da santificação pessoal, a missão e a capacidade de proclamar sua fé, bem como de atuar em sua comunidade eclesial, de acordo com as exigências históricas da mesma e com a diversidade dos mistérios e carismas. Ou seja, nos fortalece e nos estrutura para uma vivência de vida em serviço. O sacramento da crisma acentua o envio. Vocês são chamados, são enviados em missão. Então, acentua o envio, a missão, e expressa no gesto simbólico a dimensão pentecostal do mistério de Cristo. Ou seja, nessa dimensão de envio, de missão, né, nós recebemos esse Espírito Santo, como se fosse em Pentecostes, né, para a vivência desse mistério em Cristo. No Pentecostes, pela força do Espírito Santo, Deus estabeleceu e confirmou a igreja para continuar a missão do Cristo através dos tempos em todo o mundo.
O cristão é fortalecido com a força do mesmo Espírito Santo para ser membro ativo da igreja e pôr-se a serviço do reino. O crismando é chamado a atuar na sua comunidade e testemunhar Cristo no mundo. A crisma é um começo e não um ponto de chegada. Manifesta-se assim seu caráter de iniciação. Porque muitas pessoas fazem a crisma e somem da igreja. E não é esse o intuito. Quando a pessoa recebe o sacramento da crisma, é para o serviço e para se colocar à disposição dentro da comunidade. Mesmo que não seja a sua comunidade, onde, por exemplo, paróquia Ressurreição do Senhor, se não puder ser nessa paróquia onde vocês estão fazendo essa preparação, mas que seja na que vocês estiverem, né? Onde vocês estiverem, deve se colocar à disposição no serviço da igreja. Então, a crisma, ela tem que ser feito prático, né? Eu, ao receber a crisma, eu me coloco à disposição no serviço da igreja. A palavra confirmação tem sentido de tornar firme e forte, e indica, assim, a força de Deus que é dada no Espírito Santo, a qual a unção é o sinal. Nós somos ungidos, e ungidos nós somos aquela pessoa em que estamos protegidos em Cristo, né? Então, assim, protegidos em Cristo quer dizer que nós vamos estar protegidos pelo próprio Cristo, porque nós estamos ungidos nele. O nome confirmação para designar o sacramento da crisma apareceu pela primeira vez no Concílio de Orange, em 441. Apoia-se no texto de São Paulo, que diz: quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Está nos estudos da CNBB, número 61. Nós somos selados, marcados pela proteção do Espírito Santo. E qual é a simbologia e o rito do sacramento da crisma? A unção com santo crisma, o óleo, simboliza um selo espiritual que o crismando recebe. Então, quando você for ungido com óleo, você está recebendo o selo de Cristo. Assim como no sacramento do batismo, esse selo é indelével, ou seja, uma vez crismado, essa marca fica para sempre na vida do cristão, mesmo que ele não pratique mais a fé. O símbolo, ou seja, assim, mesmo que você deixe de ser cristão, mas você está marcado com esse selo indelével, com esse selo que é a unção em Cristo. O símbolo da unção tem raízes na tradição do Antigo Testamento. O rei do povo de Israel era ungido com óleo. O óleo significa abundância, alegria, purificação, agilidade. E até hoje alguns atletas e lutadores se ungem com óleo. Também significa cura e irradia beleza, saúde e força. Essa marca, esse selo, que é o selo do Espírito Santo que o cristão recebe, é manifestar que somos totalmente de Cristo e estamos ao seu serviço na extensão do reino, fortalecidos pela graça do Senhor. O óleo do Santo Crisma, que é usado para ungir o crismando, é consagrado na Missa dos Santos Óleos, na Quinta-feira Santa. Nós temos agora o costume de não fazê-lo mais na quinta-feira, né? Devido à questão da pandemia, então vai ser dia 15 agora, a unção dos Santos Óleos. Então, a gente chama até missa da crisma, porque é nessa crisma, que é o crisma, esse óleo, ele é abençoado, tanto é produzido também o óleo da crisma, do batismo e da unção dos enfermos, é tudo produzido nessa celebração e abençoados nesse dia. Então, esses santos óleos é feito na Quinta-feira Santa pelo bispo diocesano ou arquidiocesano, acompanhado por todo o clero. Antes da unção com o santo crisma, o bispo estende as mãos sobre os crismandos, realizando assim o gesto que desde os tempos dos apóstolos é sinal do dom do Espírito Santo. Esse é que vai acontecer com vocês na celebração da crisma de vocês, né? Então, o bispo vai estender as mãos sobre vocês. Em seguida, é realizado o gesto essencial do sacramento, que é a unção do santo crisma na fronte do confirmando. No momento que o bispo unge o confirmando, diz as seguintes palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Após esse gesto, o cristão está crismado
em sua vida se manifestam os efeitos do sacramento, que falamos no início da nossa catequese. Em síntese, poderemos dizer que aumenta a nossa proximidade com a Santíssima Trindade e com a Santa Igreja. Né? Então, quando vocês receberem esse óleo, então, o bispo vai dizer essas palavras, vocês vão dizer amém. Crisma ou confirmação. O sacramento tem como matéria, o sacramento da confirmação se administra pela unção com a crisma na testa, ou seja, com o crisma na testa, o óleo, né, que se faz com a imposição das mãos. A forma recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Ministra o bispo, ministro ordinário, ou seja, aquele que por direito deve se administrar o sacramento da crisma. Exceto em casos especiais em que o bispo não pode ir, que ele delega algum padre para poder fazer em nome dele. Também o presbítero dotado da faculdade pelo direito comum, com permissão do bispo. Quem é o sujeito? O cristão batizado em graça antes de recebê-lo. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Na Bíblia, a obra do Espírito Santo é descrita através de símbolos. É por meio deles que se percebe sua presença. E aí os símbolos, né, que nos tornam fortemente mais próximos da vivência desse sacramento da crisma. Que a água, tornada sacramental, simboliza a significação do mesmo Espírito no batismo. Paulo confirma, fomos batizados num só Espírito, e todos bebemos de um só Espírito. Tem a unção, trata-se da unção com o óleo, que passou a ser sinal eficaz do Espírito. Jesus é o Messias, palavra hebraica que significa ungido. A unção com o óleo, tanto no batismo como na crisma, é sinal da presença do Espírito, como na crisma é sinal da presença do Espírito em nós também. O fogo, apareceram então umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. O fogo simbolizou a energia transformadora da ação do Espírito Santo nos apóstolos. Então, os símbolos, né, da crisma são a água, a unção, o fogo. A nuvem e a luz, né, as nuvens, ora escuras, ora cheias de luz, estão presentes nas diversas manifestações da diversidade narradas na Bíblia. Na Anunciação, Maria, o anjo afirma que o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. No Monte da Transfiguração, o Espírito se apresenta também quando desceu numa nuvem e os encobriu com sua sombra. Da nuvem sai a voz: este é meu filho, o escolhido, escutem o que ele diz. E o selo tem quase o mesmo significado da unção. Os batizados recebem pela unção a marca de Deus, pertence ao Senhor por seu Espírito. É Cristo que Deus marcou com seu selo, e é no Espírito que também nós somos marcados com um selo. Então, tudo isso é simbologia, né, do sacramento da crisma. O selo, a nuvem, a luz, o fogo, a água e a unção. Como também vem a mão. Era impondo as mãos que Jesus curava os doentes e abençoava as crianças. A igreja conserva esse gesto na liturgia dos sacramentos para a efusão do Espírito. As famílias piedosas repetem a toda hora o mesmo gesto para que Deus permaneça com seus filhos. E a gente pode perceber isso quando a gente pede a bênção ao nosso pai, aos nossos avós, né? E eles estendem sempre a mão, né? Quando a gente pede a bênção, o pai ou a mãe, Deus te abençoe, né? Estendendo sempre a mão, no sentido de impor a mão sobre cada um dos filhos. E hoje essa simbologia do pedir a bênção está um pouco esquecida, mas ela é muito importante, né? Você se coloca à disposição, né, no Espírito em Cristo, e você recebe a bênção também, né, para você seguir bem o seu caminho. O dedo, no hino, vem Espírito Criador, o Espírito é invocado como o dedo da direita de Deus. A lei de Deus foi escrita pelo Espírito, através do dedo de Deus nas tábuas de pedra. A pomba, também, que é um símbolo, quando Jesus foi batizado, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. O símbolo da pomba para sugerir o Espírito Santo é tradicional na igreja. E o sopro, Jesus diz de novo para eles: a paz esteja com vocês. Tendo falado isso, soprou sobre os apóstolos, dizendo: receba o Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, o sopro de um vento forte e vendaval precedeu a chegada do Espírito Santo.
E como eu falei para vocês no início, né, na Crisma, vocês recebem e fortalece, né, ou fortalece os dons do Espírito Santo, né? Você recebe o Espírito no batismo e os dons são fortalecidos na Crisma. Então, nós temos alguns dons que nós recebemos com o Espírito Santo. E aí nós temos alguns textos bíblicos, né, que narram um pouco sobre a questão dos dons do Espírito Santo, né? Lá em Isaías 11, de 2 a 3, que fala dos 7 dons, né, como universalidade e perfeição. Em Coríntios, diversidade dos dons. Em Gálatas, frutos do Espírito Santo. E em Coríntios, que até coloca 2 a mais, né, 9 dons. A igreja, ela conserva os 7 dons. E o primeiro é o dom da fortaleza. Com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes do nosso testemunho cristão, rejeitando e combatido pelo mundo. Foi graças ao dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças da mundanidade, muitos com o sacrifício da própria vida. Segundo dom é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial e o que não é, entre os que realmente importa e o que é meramente secundário. Ser sábio é saber escolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante do nosso livre-arbítrio, confundindo o nosso julgamento com as aparências que precisam ser desmascaradas. A sabedoria não necessariamente envolve inteligência, cultura e entendimento. É outro tipo de conhecimento. É a capacidade singela de enxergar ou intuir o bom, o belo, o verdadeiro, a partir da referência do absoluto, que é Deus, não do relativo. É o dom de saber viver em Deus, na bondade, na verdade, na beleza, ainda que não se entendam muitas coisas no sentido intelectual do termo entender. Aliás, o entendimento é outro dom divino que veremos em seguida. E aí vem o dom do entendimento. Este dom toma a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando-se também da ciência, que ilumina a razão, a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Pode parecer um tanto confuso, à primeira vista, distinguir entre sabedoria, ou entendimento, e a ciência. De fato, são dons complementares entre si, mas há distinção entre eles. Expliquemos dando um exemplo. Há pessoas simples que, mesmo sem entenderem o vasto significado da liturgia, dos dogmas da igreja e das orações, sabem apreciar o sabor das coisas de Deus e dão testemunho de intensa devoção e piedade, sendo capazes de inspirar e ajudar os outros a viverem uma vida espiritual mais profunda, ainda que esses outros tenham maiores talentos intelectuais. Ou seja, são pessoas simples, têm esse dom de compreender as coisas melhor, porque muita gente que tem o conhecimento intelectual. Essas pessoas simples possuem o dom de sabedoria, mas lhe falta o entendimento, que é o dom de compreender o sentido das coisas de Deus. Com o dom do entendimento, o cristão contempla com mais lucidez e consciência o mistério da Santíssima Trindade, o amor de Cristo pela humanidade, o significado da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, da moral católica, etc. E onde é que entra o dom da ciência? A ciência nos ajuda nessa compreensão, fornecendo-nos um tesouro crescente de informações sobre a criação, como precisamente isso, criação, obra do Criador. Ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectuais e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. As duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pela encíclica Fides et Ratio, do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, nos abre a contemplação do Criador mediante o conhecimento da criação. Ou seja, eu, como criação, conheço ou me abro
a contemplar ao Criador, que é Deus. É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para a contemplação de Deus. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus através das criaturas, como que através de um espelho. São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as florestas até as aves, desde a água até o fogo e o sol, lhes deram ocasião para contemplar e amar a Deus, Criador de tudo que há. O dom da verdadeira ciência nos leva, mediante o resto do conhecimento e reconhecimento das criaturas como criaturas, a vislumbrar o Criador. Entre as criaturas, não se inclui apenas os demais seres tangíveis, mas também as próprias ações e comportamentos humanos que fazem parte do mundo criador. O dom da ciência, portanto, nos ajuda ainda a saber como agir, e nesse sentido evoca o dom do conselho. É o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilhar o caminho do bem. E a piedade é a graça de Deus na alma que proporciona um relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. É o dom da devoção, do fervor, da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. O temor de Deus. O nome deste dom pode causar estranheza e confusão, pois muitos o entendem em sentido negativo, como se devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus, no sentido de não querer que ele seja desprezado e deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. É o santo temor de que Deus seja ofendido. Ao mesmo tempo, é o sadio temor das consequências do afastamento de Deus. Consequentemente, que não consistem num castigo imposto por Deus, mas sim na decorrência natural da nossa própria possibilidade de optar por viver longe dele. Deus respeita a nossa liberdade a tal ponto que não nos impede de odiá-lo, e se assim escolhermos. Por isso mesmo, ele tampouco impede as consequências desse ódio voluntário, que se resume ao afastamento eterno de Deus, decretado por nós próprios, como a nossa liberdade e arbítrio. O dom do santo temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo que nos afasta dele, ou seja, o pecado, e não por medo do castigo, mas pela justa consciência de que, ao nos afastarmos dele, nós próprios o perdemos voluntariamente. E aí nós vemos para algo mais perto de cada um de nós, de vocês, né? Serão os padrinhos. Como é bom ter ao nosso lado pessoas que amamos, e como você é super especial em minha vida. Quero que este esteja presente na minha crisma, ou seja, com padrinho e com madrinha, né, não só no momento da crise, mas na vida inteira. Então, nós vamos fazer agora um percurso bem profundo na vivência e conhecimento dos compromissos, das responsabilidades, né, do que é ser padrinho de crisma dos nossos afilhados, né? É isso, nós vimos agora o que é o sacramento da crisma, mas antes é bom a gente lembrar dos outros sacramentos também, né? Que são 7 sacramentos que a nossa igreja concebe como os que nós devemos seguir, que são os 3 da iniciação cristã, que é o batismo, a primeira comunhão e a crisma ou confirmação, os sacramentos da cura, que é a penitência ou confissão, e a unção dos enfermos, e o sacramento do serviço, que é a ordem e matrimônio. A vivência sacramental e a missão dos padrinhos e madrinhas. O sacramento do crisma e a da crisma deve ser dado às pessoas conscientes, a fim de que possam compreender o que estão assumindo no momento que confirmam a fé. Ou seja, a pessoa, quando vai receber a crisma, tem que estar consciente daquilo que está se recebendo. Justamente por isso que a crisma vem chamada de o sacramento da maturidade cristã, onde
livre e espontaneamente, decidimos assumir e testemunhar nossa fé corajosamente, entusiasticamente, otimista e realistamente. Ou seja, quando eu assumo a crisma em minha vida, eu assumo viver todas as responsabilidades que ela nos traz. É ter consciência de que nós somos a igreja, e ela tem a cara que escolhermos. Isso é, se formos católicos de meia tigela, será uma igreja de meia tigela. Se formos testemunhas, ela será uma igreja vibrante, assumida, transformadora, participativa e que faz acontecer o mundo que Deus quer. Ou seja, se a gente for um cristão e não assume a nossa igreja, ela será uma igreja morta. Então, se a gente for um cristão medíocre, nossa igreja será uma igreja medíocre. Então, por isso que nós devemos ter, e essa preparação da catequese aqui é exatamente para isso, para que cada um tenha essa força de entendimento do que está sendo recebido, para que isso não aconteça na nossa igreja, né? Então, vocês estão tendo essa consciência de que vocês estão sendo preparados, né, o mais profundo possível, para exatamente ter esse sentido e essa consciência de que vocês têm um compromisso muito grande com a igreja e com Jesus Cristo. Na crisma, o padrinho ou a madrinha serve como testemunha e garante de que aquele ou aquela que vai receber a crisma é idôneo para ser chamado membro verdadeiro da igreja e plenamente um cristão fiel. Então, o padrinho e a madrinha vão ser aquela testemunha dizendo que aquela pessoa ela é capaz, ela é realmente fiel, ela é idônea, não tem nada que o abone para ser membro dessa nossa igreja. Os padrinhos, assim como os pais, são responsáveis pela formação religiosa de seus afilhados. Devem acompanhá-los em sua caminhada na igreja e garantir-lhes uma vida cristã, dando-lhes o exemplo e o testemunho de fé. Isso é muito importante para os padrinhos. Eles devem acompanhar os seus filhos ou seus afilhados. E isso quer dizer que vocês têm que estar junto com eles, levá-los à participação na igreja, e ajudá-los na vivência dessa igreja, né? No dia que o seu afilhado estiver desanimado, você dá motivação para que ele possa ir para a igreja. Então, o testemunho que você vai dar e o incentivo que você vai dar é que vai fazer o seu ser padrinho diferente. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de levar o seu afilhado à contínua participação na igreja. O padrinho de crisma contrai um parentesco espiritual com o crismando. Portanto, existe uma obrigação do padrinho ou madrinha em assistir seu afilhado, ou seja, estar ajudando o seu afilhado em suas necessidades, principalmente espirituais. Entretanto, o quanto do tempo disponível deverá ser dispensado ao afilhado deverá ser tanto quanto o crismando necessitar, claro, seguindo o bom senso. Portanto, o padrinho ou a madrinha é a testemunha da igreja na vida do crismando, pois além de ser o escolhido por afeto, né, os seus padrinhos, os afilhados e todos escolheram por afeto, também é escolhido por Deus para se fazer presente na vida da pessoa que o escolheu, fazendo com que Cristo seja permanentemente vivenciado e experimentado. Ou seja, há essa dupla função aí do ser padrinho ou madrinha, porque você foi escolhido tanto por afeto como escolhido por Deus, porque Deus iria escolher realmente uma pessoa que faria e fará diferença na vida do afilhado, o ajude a experimentar e a aprofundar essa experimentação, essa contínua relação com Cristo. Então, por isso, o padrinho ou madrinha de crisma deve ser batizado e católico participante, ou seja, que pratica a sua religião. Esse é o testemunho que ele vai ter que dar ao seu afilhado, feito a primeira comunhão e recebido a crisma,
Amar a igreja e demonstrar nela o amor a Cristo e aos irmãos não tem impedimentos graves, né? Como não ser casado na igreja, né? E viver uma vida como divorciado, separado, né? Ou uma pública desonestidade, ou seja, ateu declarado, mesmo que tenha recebido sacramentos, mas que é ateu, né? Depois se tornou ateu, ou anticlerical, que está criticando toda a igreja. Então, o padrinho não deve ter esses impedimentos graves. O padrinho deve ser alguém que cumpra o preceito de participar das missas todos os domingos ou sábados à noite e dias santos. Não escolha o padrinho ou madrinha apenas por amizade e familiaridade, mas também por compromisso e testemunho na igreja. Certo? E um grande exemplo que nós temos como vivência e se colocar à disposição do Espírito Santo é Maria, nossa mãe Maria. Quando nós devemos grande devoção, enquanto católicos, nós nos devotamos a ela, porque é um exemplo de vivência enquanto assumir o seu papel no Espírito Santo, porque ela conversa com o anjo, recebe a mensagem do anjo, e tudo que ela vai recebendo a gravidez é pelo Espírito Santo, a sua vivência e cuidado com Jesus é pelo Espírito Santo, a sua submissão enquanto mãe e entrega como mãe da igreja, sobretudo, é no Espírito Santo, e aprofundamento ali da vida quanto uma das fundadoras da Igreja Católica Apostólica Romana, que está lá no cenáculo, é Maria. Então, ela foi a primeira a levar o Cristo vivo a sua prima Isabel. Então, ela tem um grande testemunho da vivência do Espírito, né, na sua história. Então, Nossa Senhora, como ninguém teve uma estreita relação com o Espírito Santo, foi o Espírito quem desceu sobre ela para gerar Cristo. Em Pentecostes, ela também estava presente acompanhando os apóstolos, que estavam temerosos no momento em que o Espírito desceu sobre eles na forma de línguas de fogo. Um dos frutos que deve dar em nossas vidas a presença do Espírito, como deu na vida de Maria, é o compromisso. É muito recomendável que durante o tempo de preparação para a confirmação, o crismando busque inserir-se na vida de sua paróquia, participando de algum grupo pastoral ou movimento. Peçamos então a Maria que interceda por nós, para que a presença do Espírito em nossas vidas seja constante e que sejamos os seus colaboradores. Como no episódio das bodas de Caná, Maria também tem especial importância em Pentecostes. Cabe lembrar que desde a cruz, antes de morrer, Deus nos deu sua mãe como a nossa mãe na pessoa de São João, e ele a acolheu como mãe. Na verdade, todos os discípulos já haviam acolhido Maria como mãe, desde a vida pública de Jesus, pois ninguém, senão ela, havia participado de toda a vida de seu filho, desde o momento da concepção até a ressurreição. Entendo que esse fato fez com que fosse preenchido o vazio deixado pela ausência física de Jesus após sua ascensão. Muitos poderiam pensar, Maria era repleta do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade, então por que estaria presente no evento de Pentecostes? Para essa pergunta, atrevo-me a responder em Pentecostes nasce a igreja, e Maria, como esposa do Espírito Santo, configura-se como mãe do corpo místico de Cristo, tornando-a indissoluvelmente unida ao mistério de Cristo pela encarnação e à igreja. Não existe igreja sem Maria, e Maria sem igreja. Maria também é a mãe dos apóstolos. Nesse contexto, é fácil perceber que a presença materna de Maria, que auxilia os discípulos, perseverem na fé e na espera do Espírito Santo Consolador. Por isso, permaneciam unidos em oração, suplicando a Deus a vinda do Paráclito do fogo abrasador. Dessa forma, Maria molda maternalmente os apóstolos e irmãos, preparando-os para acolher o Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo no cenáculo, os apóstolos, animados pela Virgem Santíssima, venceram seus temores e destemidos proclamavam o Evangelho. Ali era formada a primeira comunidade cristã, com o nascimento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, batizados, somos chamados a refletir sobre Pentecostes, pois somos todos templos do Espírito Santo, como dizem São Paulo. Alguma dúvida acerca do conteúdo que a gente passou hoje para vocês? Sem dúvidas?
Sem dúvidas, até então. Certo. Nós vamos para alguns encaminhamentos práticos, né, dessa nossa preparação, né? Quais são os encaminhamentos? Lembra que eu falei para vocês da questão do valor que deveria passar para a questão da crisma, né? Que estava em torno de 120 se tivesse o retiro, né? Para alguns até eu passei, acho que foi para a Javier que perguntou, passei que seria o valor de R$60, né? Mas eu havia esquecido que as pessoas que não fizeram a primeira Eucaristia, né? Que também vai fazer a crisma, elas também vão ter que colaborar com a compra das lembranças da Eucaristia e a vela. Então, por isso que as pessoas que vão fazer uma Eucaristia, elas têm que dar uma contribuição maior nesse sentido. As que vão fazer só a crisma, ela vai receber, ela vai contribuir com R$60. Quem for receber a primeira Eucaristia, como Maria Eduarda, Lucas, Ângela, Águida, Solange também, Ana Lúcia, que não tem a primeira Eucaristia, aí eles vão, Águida já tem a crisma, então a Águida não vai contribuir com 70, né, mas vai contribuir só com os R$10 aí no caso, né, mas as outras que vão fazer também a crisma vão contribuir com R$70. E o que inclui R$70? Inclui a camisa da crisma, como eu falei para vocês anteriormente, que nós vamos mandar fazer a camisa, tem um certificado, que é uma lembrança tanto da Eucaristia como da crisma, e também tem a vela, tanto da Eucaristia como da crisma, e a gente também passa um valor de contribuição para o bispo que virá, né, no caso de vocês, acho que é Dom Dorival, que será o bispo que vai ministrar a crisma para vocês, né. Eu vou também passar para vocês hoje, lá no grupo, uma ficha que eu quero que vocês preencham a ficha e me passem para que eu possa ter todos os dados de vocês, certo? Então, aos crismandos, é esse valor que tem que ser passado, e eu vou passar a ficha lá no grupo e depois vocês me passarem, certo? E aí, a nossa programação para terminar esses momentos de encontros, né? Nós temos que ter consciência de que a crisma, essa preparação agora que nós estamos fazendo, é a preparação para a iniciação à vida cristã, não é somente para receber o sacramento. Então, ela não acaba quando você recebe o sacramento da crisma. Estejam bem clarificado isso na cabeça de vocês, bem cientes, estejam cientes que a iniciação cristã de vocês não acaba com o recebimento do seu sacramento. Ou seja, quando você receber a crisma, acabou, você não vai fazer mais nada. Não. A preparação, ela continua para a vida toda. A administração desses 3 sacramentos, eles são para nos ajudar a melhor vivenciar a nossa vida cristã. E é por isso que é importante que vocês tenham essa ciência do que é este sacramento na nossa vida. Porque com o sacramento da crisma, vocês vão estar aptos para um trabalho mais diretamente pastoral, um serviço diretamente pastoral dentro da igreja. Então, ele não termina, mas ele continua, né, onde a gente estiver. Se a gente não for atuar na igreja católica, na paróquia Ressurreição do Senhor, mas na paróquia que nós estivermos, nós devemos ir lá, nos apresentar ao pároco, falar, olha, eu estou aqui à sua disposição, eu sou crismando, eu fui crismado recentemente, estou me colocando à disposição para qualquer coisa que a igreja precise, certo? Mesmo que você não assuma algo na paróquia que nós estamos fazendo, que é a paróquia Ressurreição do Senhor, mas que você assuma onde você estiver algo dentro da sua igreja, né? Porque aí vai continuar esse processo, né? Ele não pode ser estanque, não. Terminou a preparação, aí acabou com tudo, você já está livre, já fez tudo que tinha que fazer. Não. Uma preparação que não era para receber o sacramento, mas para uma vida cristã. E essa vida cristã, ela não termina quando você recebe o sacramento que você estava se preparando. Então, eu coloquei como programação, dia 8/5, às 16 horas, online, né? Vai ter o segundo encontro com padrinhos e madrinhas de crisma. Dia 15/5, vocês lembram que
eu falei para vocês a questão do retiro. Então, ainda nós não vamos fazer um retiro, porque, como tem um número muito grande de pessoas, não tem como fazer um retiro com todo mundo. Então, a equipe preferiu fazermos um momento de espiritualidade, né? E nesse dia acontecerá a confissão também. Então, vai ser dia 15/5, que é um sábado, né? É um sábado, né? É um sábado. À tarde, nós vamos todos nos reunir na igreja, na igreja matriz, a partir das 13 horas, e aí nós vamos fazer esse momento de espiritualidade que nós estamos programando. Isso é sábado, dia 15. Às 13 horas, nós vamos estar lá, e aí nós vamos fazer um momento de espiritualidade. Primeiro, nós vamos fazer a confissão, né? Das 13 até as 14h30, mais ou menos, vai ser de confissão. Depois nós vamos fazer um momento de espiritualidade, de oração. Depois nós vamos fazer um momento de adoração ao Santíssimo. E depois nós vamos fazer, quem puder, participar da missa também. Como é um sábado, a missa é às 18 horas. Dia 19/5, às 18 horas, programada a primeira Eucaristia. Então, todas as pessoas que não têm a primeira Eucaristia vai receber a primeira Eucaristia no dia 19/5, que é uma quarta-feira, na missa das 18 horas. Então, aí eu só vou comunicar isso ao padre do dia, né? Quem for lá, vai avisar, ó, dia 19 vai ser a primeira Eucaristia da minha turma, que no caso é de vocês. Então, que vai ser por turma. Cada dia, dessa semana, do dia 17 até o dia 21, terá uma turma diferente na missa das 18 horas. E a minha turma vai ser no dia 19, às 18 horas. E é presencial. Neste dia, a primeira Eucaristia. E nesse dia, a primeira Eucaristia, então, Lucas, Maria Eduarda, Ângela, Javier, Águida, Ana Lúcia, eu acho que Solange também, vão receber a primeira Eucaristia, vão participar dessa lista. Oi? Eu também, Alessandra. Então, a Alessandra também. Então, todos vocês vão estar nesse dia, nesse horário, na missa para receber a primeira Eucaristia, certo? E chegar no horário, tá bom? Então, agendem aí. Dia 22/5 será a crisma de vocês. Então, vai ser às 15 horas, né, também na igreja matriz. É presencial, lembrando que é presencial. Então, nós temos 3 turmas. A minha turma, que é com vocês, outros 3 catequistas, que é Meire, Giovana e Andréia, uma outra turma, também que são dos jovens, e o Sarmento, que é um outro catequista, que faz durante a semana, tem uma outra turma. São essas 3 turmas. A turma do Sarmento, por ser maior, vai ser no outro dia. Então, ele vai fazer no dia 29. Nós, que temos um número menor de crismandos, vamos fazer no dia 22. Então, a turma de Andréia, Meire e Giovana, que eu acho que são 10 pessoas só, e com a minha turma, vai fazer no dia 22/5, às 15 horas, né? Celebração da crisma, com Dom Dorival. Não chegar atrasado, chegar no máximo lá às 2h30, para a gente poder já organizar as coisas, deixar tudo organizado. Lembrar que vai usar aquela camiseta que a gente vai mandar fazer, e calça jeans, né? Porque eu já falei isso para vocês, certo? O tênis ou sapato, o que vocês escolherem, tá? Mas calça jeans e a camisa que a gente vai mandar fazer. E não para simplesmente no dia 22, porque, como eu falei para vocês no início dos nossos encontros, que após a celebração da Crisma, nós teremos mais alguns encontros para a gente poder ver o que pode ser trabalhado no sentido de participação de vocês. Então, nós vamos ter ainda mais 2 encontros, tá? Depois da Crisma, que é no dia 27/5, só que eu coloquei às 18 horas, porque já vai estar com a outra turma nova no horário, então, às 18 horas, só que o encontro não vai ser grande, assim, enorme, né? Então, às 18 horas, né, o que a gente pode fazer é antecipar no máximo para 17 horas, se todos não puderem 18, mas
Para mim fica às 18 horas porque é melhor, porque dá tempo de terminar com a outra turma e depois entrar com vocês. Dia 10/6, às 18 horas, o último encontro, certo? Então, agendem isso aí de vocês, para que a gente não tenha mais desencontros entre as datas e horários, certo? Alguma dúvida? Ô, José, como é o pagamento da taxa? Leva no dia, a gente tem que levar antes, transfere para você? Não, vocês vão transferir para mim, porque a gente já mandou até fazer as camisas e eu tenho que passar o valor para a empresa que está fazendo as camisas para a gente. Por isso que eu pedi os tamanhos das camisas de vocês lá, entendeu? Porque a gente tem que passar para isso. Aí eu vou passar o número da conta, que é aquela conta da conta poupança, né? Que eu coloco só para essas coisas de igreja mesmo. E aí vocês depositam lá e me mandam o comprovante no privado, que aí eu já sei o que vocês já depositaram. Tá certo, então. Outra dúvida, não tinha programação aí para dia 1º de maio, eu sei que é feriado, a gente vai ter aula nessa data? Não vai ter, porque a outra turma, que é a turma nova, vai começar a programar para o dia 1º também. Eu estou vendo com eles se vai ser dia 1º ou a gente vai marcar um outro dia mais cedo, entendeu? Então, mas dia 1º é mais difícil ter, porque é feriado, né? Aí não sei a programação de cada um de vocês, se vocês vão viajar, se vão para outro lugar, entendeu? Então é mais difícil esse encontro. Também é um dia para a gente descansar um pouquinho, feriado, né? Dia do trabalhador, dia do nosso dia. Verdade, tá certo. José Carlos, Oi. Você falou a respeito de um valor que você falou, o meu, por exemplo, a Águida seria R$10, mas que tem uma outra taxa. Você deve informar posteriormente, não é isso? Não, no seu caso, que você vai fazer só a primeira Eucaristia, vai ser só os R$10 que é para comprar o certificado e a vela, entendeu? Ah, certo. Então já transfiro. E outro detalhe, Zé Carlos, que eu gostaria de saber. Eu estive verificando a forma correta de receber a primeira Eucaristia e verifiquei que o correto é de joelhos. Lá no nosso primeiro dia vai ser como? Porque hoje eu observo que é de pé e na mão. Diz que o correto é de joelhos e na boca. Como é? Olha, existe uma orientação, vamos dizer assim, né, para litúrgica, né, para essa questão do recebimento da Eucaristia. Então, o que a igreja orienta é que você, principalmente no período da pandemia, é que você receba na boca, né, ou coloque na mão, você mesmo coloque na boca, certo? Mas no dia da primeira Eucaristia, vocês recebem a Eucaristia em 2 espécies. O que são 2 espécies? Vocês vão receber, eles molham no corpo de Cristo, era vinho, se transformou em corpo de sangue de Cristo, certo? Então, o que são 2 espécies? A hóstia, que é aquela de trigo, e o vinho que foi transformado em sangue de Cristo. Então, eles vão molhar o corpo de Cristo no sangue de Cristo e vai colocar direto na sua boca, né? Quanto à opção de ser de joelho ou em pé, ela cabe à pessoa, né? Não é questão de essa orientação da igreja no sentido de proibir que seja, entendeu? Mas ela pode ser tanto de joelho como em pé. O ideal, para vocês que vão estar recebendo a primeira lá, seria em pé mesmo para poder, se você quiser tirar uma foto, se ajoelhar, vai ser atrás do altar, você não vai aparecer nada. Então, aí pela questão prática, eu diria para você comungar em pé. Tá bom, obrigada. Por nada. Ô, professor, aproveitando, e quem vai fazer só a crisma, que valor? É R$70? Como é? Quem vai fazer só a crisma e não vai fazer a primeira Eucaristia, porque já tem a primeira Eucaristia, aí vai ser R$60. Ah, certo. 60. Obrigada.
Alguma dúvida mais? Não, né? Ótimo. Nós vamos encerrar o nosso encontro, né? Agradecendo a todos que participaram do nosso encontro, aos padrinhos e madrinhas que participaram conosco hoje, parabenizando por essa disponibilidade, né, de estar ao lado da sua igreja, né, ajudando aos seus afiliados a vivenciarem melhor a sua fé, também rezando pelos crismandos que vão estar assumindo esse novo compromisso de vida e de fé com a sua igreja e com Jesus Cristo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça presente nesse instante, fortaleça a nossa vida, fortaleça as nossas ações, fortaleça as nossas decisões, que nos ofereça com sua grandiosa benignidade, com seu amor, com sua prudência, todos os dons, para que a gente possa tomar as melhores decisões da nossa vida, com ciência, com conhecimento, com entendimento, com piedade, com temor de Deus. Então, com todos os dons do Espírito Santo, eles possam nos ajudar a vivenciar de forma mais completa, mais integre, ou completamente focada, vivencial, na presença de Jesus Cristo, vivenciando o seu compromisso, né, com a igreja e com Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor, Ele nos acompanhe nessa nossa caminhada. Até o nosso próximo encontro, que será dia 8, não é isso? E enquanto isso, vocês, então,